A experiência da pós-graduação em Alberta foi fantástica. Eu era um cara que eu formei sempre entre os primeiros da turma, fiz vestibular, tirei entre os primeiros lugares no vestibular. Enfim, aquilo para mim, ser um bom aluno já era uma coisa meio que natural, né? E aí, quando eu cheguei em Alberta para fazer os estudos, eu achava que eu sabia o que era estudar. E aí eu cheguei à conclusão que eu nunca tinha estudado na minha vida, né? Ali eu ia precisar de estudar, até porque tinha dificuldade da língua também. Então, esse foi o primeiro choque, né? Ter que estudar, mas numa quantidade absurda para você dar conta das coisas. A segunda coisa que eu acho que vale a pena é que eu já vinha de 5 anos de experiência, 1 ano como estagiário e 4 anos como engenheiro, tá? Em projeto de barragens, onde um bando de coisas eu fazia porque os meus chefes falavam, não, isso a gente faz assim, mas eu não sabia o porquê. E quando eu estudei aquelas disciplinas lá, muitas coisas eu aprendi o porquê. Então eu consegui, de uma forma trocada, juntar a prática com a teoria, só que a teoria veio depois, né? Mas aquilo, o cara estava dando uma aula e eu falei, pô, isso é aquilo que eu fazia, olha por que a gente faz daquele jeito e não desse ou daquele. Então eu achei que essa foi uma experiência fantástica de juntar a teoria com a prática. E eu achava que eu tinha teoria, né? É aquela história, você sabe tão pouco que você acha que sabe alguma coisa. E aí lá a gente teve. Então assim, foi um período de muito estudo, muito trabalho, etc., mas a gente vai passando por cada etapa, né? O doutorado é muito longo, tem períodos psicológicos que variam muito, mas, enfim, com o apoio da família e dos amigos e a gente também lutando, a gente vai conseguindo vencer tudo isso. Agora, com a família, uma coisa muito interessante, porque eu era um caso um pouco único, porque eu cheguei lá com 25 anos de idade, né? A minha mulher com 23, né? A gente já tinha 2 filhos. Obviamente, a gente teve que criar um núcleo familiar onde todos os problemas a gente tinha que resolver entre nós, inclusive como cuidar da família. Porque por meu incentivo, ela começou a se preparar também e 2 anos depois que a gente estava lá, ela entrou no mestrado, na área dela, ela é nutricionista, tá? E aí ela foi estudar e então a gente tinha uma divisão perfeita de quem pega as crianças, quem cuida, quem faz compra no supermercado, quem cozinha, etc, etc. Teve um ano em particular, que foi o ano que ela fez os cursos na universidade, de novo, problema de ter que estudar absurdamente muito, que eu então me dediquei completamente às crianças para ela poder ficar livre. Eu ganhei o título na vila universitária que a gente morava, que é uma vila de umas 500 casinhas, mãe do ano. Tá? Então, pra você ter uma ideia como foi. Então, assim, foi muito rico. Né? É uma coisa assim, a gente sempre brincava e o meu orientador sempre falava isso, né? Ou você se separa durante o doutorado ou você cria uma união muito forte para toda a vida. Cuidado com o seu casamento. Ele sempre falava isso para mim, né? Mas deu tudo muito certo. Foi uma experiência fantástica. E a gente procura absorver a cultura canadense em tudo, né? É um país de inverno, 8 meses de inverno, né? Muito diferente daqui, então não adianta ficar lembrando de praia ou lembrando de não sei o quê, né? Então a gente foi procurar absorver a cultura canadense, aprender os esportes canadenses. Minha mulher, hoje não mais, mas esquiava fantasticamente bem no gelo, danças, piruetas, etc. Eu sempre fui um pouquinho menos, gostava de jogar futebol, né? E lá a gente tinha o nosso time de latinos que participava de tudo quanto é campeonato lá no Canadá. Enfim, a gente procurou aproveitar ao máximo e tirar o que aquele país tinha de melhor, tanto profissionalmente como pessoalmente. Uhum. E as pessoas que você conheceu lá, os professores, os nomes famosos, os grandes personagens, o que você diz? Eu vou destacar 3 que eu acho que valem a pena. O meu orientador foi o professor Peter Kaiser, que é um cara de mecânica de rochas, né? Não é uma área tão famosa aqui no Brasil, né? A gente é um país tradicionalmente de solos, então a mecânica de rocha só em algumas áreas muito particulares a gente está envolvido, embora hoje
Isso já mudou muito, né? O próprio CBMR, né? O Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas, cresceu bastante, hoje é bem conhecido no Brasil todo. Mas naquela época era uma coisa ainda muito pouco conhecida. E o Peter, ele foi aluno de Alberta também, ele é um suíço que fez doutorado em Alberta e desde muito jovem a carreira dele foi meteórica, né? Ele foi um dos grandes expoentes da Associação Internacional de Mecânica das Rochas e como profissional acadêmico. E ele foi ser o meu orientador, né? Então, num certo momento, eu saí do Brasil como um barrageiro, né? Como um projetista de barragens. Chegando lá, depois de fazer todas aquelas disciplinas, eu falei, cara, eu quero aprender ou trabalhar com uma coisa diferente. Na minha cabeça tinha duas coisas, mecânica de rochas ou túneis. Na parte de túneis em solos, tinha todos os brasileiros que já estavam lá, né, o Arsênio Negro, o Paulo Branco, o Flávio Cuvagima, nomes muito famosos aqui na engenharia de túneis do Brasil, já trabalhando com túneis em solos, com o professor Dan Eisenstein, né? Então eu falei, não, então vou mexer com túneis em rocha, já que eu gosto de mecânica de rochas e quero mexer com túneis. E aí o Peter Kaiser era o nome. Então eu fui trabalhar com o professor Peter Kaiser e se num primeiro momento, né, como orientador e orientando, às vezes a gente tem um pouquinho de timidez, etc. Mas uma vez que eu terminei o meu doutorado, eu fui descobrindo aos poucos que ele tinha uma admiração muito grande por mim como profissional, como aluno, por ser dedicado, etc. Tal. E aí, naturalmente, a gente foi se tornando amigo, a ponto de que quando eu fui fazer uma das minhas sabáticas na Suíça, ele foi me visitar umas 3 vezes. Né? Então, assim, foi bastante legal esse reconhecimento. Então, achei que foi uma coisa bem bacana e foi uma pessoa que me ensinou muito e pela forma com que ele lidava com a profissão e com a mecânica das rochas, a inovação. Ele nunca pensava aquilo que estava certinho no livro, ele sempre tentava buscar fora. Então, quando a gente busca, né, sobre ele, a gente vê quanto de coisa ele propôs fora daquilo que era o conhecimento mais, vamos dizer assim, de acordo com o livro-texto. Né? Então, foi a primeira pessoa que eu destacaria. E outros 2 professores me destacaram muito. O próprio Dan Eisenstein, que foi o orientador dos meus colegas brasileiros aqui em túneis em solo. Como professor, ele me impressionou muito pela simplicidade com que ele explicava os conceitos. Tinha gente que até o criticava por isso, né? Mas eu não, eu achava que aquilo era muito bom, porque se você entender o conceito de uma forma simples, você depois tem a capacidade de elaborar aquele conceito e chegar no ponto correto com a sua complexidade. Sem entender a parte simples primeiro, você nunca vai chegar na interpretação correta. Então eu sempre admirei muito a forma dele ensinar daquele jeito, mas o meu contato com ele nessa época foi muito pequeno. Mais tarde nós nos reencontramos em várias outras ocasiões. Ele foi presidente da ITA, exatamente no momento que eu estava trazendo a candidatura do Brasil para sediar o Congresso da ITA. Depois eu fui ser presidente da ITA, ele funcionou muitas vezes como um conselheiro. Quando ele achava que tinha alguma coisa, um zoom acontecendo, etc., ele era o primeiro a me ligar para falar comigo. E como professor profissional e também do ponto de vista de didática, a minha grande admiração é pelo professor Norbert Morgenstern, né? É famoso, né? Todo mundo que mexe com geotecnia conhece, porque o nome dele dá nome a um dos métodos de cálculo de estabilidade de taludes, né? Barragens, essas coisas. A postura sempre profissional dele ao entrar na sala de aula, né? A gente tinha até um pouco de medo, né? Porque ele parecia um lord inglês, né? O jeito dele falar, a postura, os braços, o gesticulado. Mas esse gesticulado, a explicação, buscar de novo a parte física, não tão simples quanto o outro, mas sempre buscando fazer você entender a parte física, eu herdei. Eu acabei hoje, quando eu dou aula, eu gesticulo, eu faço formas, eu não sei o quê, de um jeito para tentar fazer os alunos estar sempre prestando atenção em mim e eu tentando interagir com eles. Então, o professor Morgenstern, eu tenho assim, uma grande admiração pelaquilo que ele foi como professor, como didática e pelo profissional, consultor que era, né, muito importante. Foi presidente da Associação Internacional de Mecânica de Solos, Engenharia Geotécnica, né, e faltava
tremendamente. Eu também falto muito, porque às vezes eu estou aqui, ou eu estou no congresso, eu estou ali, mas eu me lembro assim, véspera de Natal, ele virando a tarde inteira, a noite inteira, dando aula de reposição para a gente, de tal forma que no último dia a gente recebesse 100% da disciplina que estava a cargo dele. Ou seja, embora ele tivesse os seus compromissos profissionais, ele jamais deixou de cumprir com os alunos esse compromisso, né, profissional de ensinar. Então eu tenho muita admiração por ele. E ele eu encontrei pouquíssimas vezes. Eu encontrei pouquíssimas vezes, uma vez foi em Salvador, ele foi dar a palestra Vitor de Mello, né? E naquela época a palestra Vitor de Mello ela tinha sido escolhida ainda no período que eu era presidente da BMS, então usando lá o comitê, né, que é encarregado disso, ele foi o escolhido e por coincidência naquele ano também coube a mim dar a palestra Pacheco Silva. Então, eu dei a palestra e logo depois ele deu a palestra. E nos encontramos, né, conversamos muito e ele falou que ele sempre me acompanhou a minha carreira. Ele soube que eu tinha sido presidente da ITA, ele soube disso, etc. E ele se orgulhava muito dessa carreira. Então, acho que foi muito bom. Muito antes de saber disso, eu já o admirava. As defesas de tese nas universidades, principalmente, eu diria anglo-saxônicas, né, inglês, alemão, essa linha, elas são uma coisa um pouco tenebrosa. Primeiro, elas são fechadas, né, então ali só está o pobre do candidato num cantinho, não tem presença de público, os professores todos, examinadores, eram 5, né, que é o orientador e mais 4, 2 professores do seu próprio grupo, né, de conhecimento, então da geotecnia, tem 2 professores, um professor da universidade, mas de outro departamento, e um professor que é externo à universidade. Então, uma coisa bem... Você não entra numa defesa confortável, jamais. Você pode ter feito a melhor tese do mundo, mas você não entra confortável. E lá dentro, ao contrário do que é aqui as defesas são públicas, está todo mundo, está família, está mãe, está tio, está namorada ou mulher, não sei o que e tudo. Então é claro que a banca se sente um pouco, vamos dizer assim, no mínimo respeitosa na hora de fazer perguntas ou comentários sobre o trabalho do camarada, até em respeito à plateia. Lá não tem isso, né? E é uma tática deles, assim, se o cara faz uma pergunta para você, eles deixam você primeiro fazer uma apresentação muito rápida da sua tese só para você perder o nervosismo, né? Você entrou muito nervoso, fala aí da sua tese 15 minutos, aí você fala, você ficou mais tranquilo. Você está falando de uma coisa que você sabe, você está falando de uma coisa que foi você que fez. Então é uma boa prática você deixar o cara falar porque ele fica mais à vontade. A partir daí começam as perguntas, e as perguntas são assim, muito diretas, objetivas. E se o cara faz uma pergunta e você responde pronto, ele já muda de tema, porque isso ele sabe. Eu quero descobrir o que ele não sabe, né? E ele vai vamos dizer assim, te enfiando na peixeira, né? Te apertando ali e tudo, praticamente até a hora que você fala, cara, eu não sei mais nada além disso aqui. Aí ele fala, bom, então tá bom. Aí ele vai. E assim são todos. Ou seja, é muito, muito, muito pesado. Então era uma coisa assim, né? Mas aí você sai e você vai para uma saleta esperar o resultado. E aí eu vou adicionar um caso interessante. A secretária do departamento, que é onde eu estava sentado perante ela, aguardando o resultado, era uma moça muito simpática, que eu já era conhecido dela há muito tempo. Eu tratava ela pelo primeiro nome, ela me tratava pelo primeiro nome, o que na cultura canadense daquela época, hoje mudou. Mas daquela época isso não era comum, era uma coisa de gente que já se conhece há muito tempo, né? Então, e ela sempre falava, André, não sei o quê, pô, muito obrigado pelo aquele café do Brasil que você trouxe aqui para o departamento, a gente toma toda tarde. Ela era sempre muito gentil e me tratava pelo primeiro nome. E aí, eu estou lá, naquela tensão, aguardando o resultado, quando então vem o meu orientador e ele já levanta, parabéns, Dr. Assis. A partir daí, né, ele já te chama de doutor, né? Então aquilo já era dizendo que você passou, você não sei o que e tal. E aí todo mundo veio, me cumprimentou, etc. Tal, me levaram para jantar no restaurante dos professores, que também aluno não entrava, exceto em casos muito excepcionais, como se tornar doutor, né? Então era assim, uma série de coisas que você via que ia quebrando
com aquele dia que você se tornou doutor. E o que eu queria lembrar é que essa moça, que a vida inteira me chamou de André, nunca mais me chamou de André. A partir daí, ela só me chamava de Dr. Assis, né? Então foi mostrando como eles valorizam a titulação de doutor. Eu sempre quis voltar, não sabia para onde ainda, né, para voltar para o Brasil, mas queria voltar e o meu pensamento era muito simples, né? Aqui no Canadá eu posso até ter uma vida muito boa, profissionalmente eu serei um bom profissional, mas apenas mais um bom profissional.